olá, magnífico dia na presença do Senhor. Quinta-feira, hoje o feriado na prática, né? Comemoramos o Dia dos Namorados ontem e hoje estamos, quem trabalha fora, quem estuda, hoje está folgado, hoje está de folga. Hoje minha gatinha passa o dia todo comigo. Que nesta quinta-feira nós tenhamos a concepção, né? Para aqueles que estão em casa, aproveitem ao máximo seus familiares. Faça aquela para a mulherada, né? Faça aquela comidinha gostosa. Fique perto daqueles que você ama e procure sentir a frequência de cada um, porque cada um de nós temos uma frequência maravilhosa. E principalmente nas crianças, procure sentir qual é a vibração que seus filhos estão emanando. Eu estava fazendo um estudo ontem baseado na frequência e a vida, ela nos dá respostas o tempo inteiro. A gente só precisa estar atento. Então aproveita o dia de hoje que é feriado, que está todo mundo pertinho e procura canalizar, procura analisar a frequência que cada uma daquelas pessoas que você ama, cada uma daquelas pessoas que está pertinho, analisa a frequência. Principalmente das crianças, porque a gente sabe que na atualidade as crianças estão sendo muito tentadas pelo maligno, pelas más influências, e é de pequeno que a gente tem que procurar identificar pontos negativos para que a gente possa corrigir. E eu te dou um exemplo da minha própria vida, porque já há algumas semanas eu venho comentando com vocês, né, que a minha filha mudou um pouco o comportamento, ela que sempre foi muito calma, sempre foi muito quieta, sempre foi muito obediente. De uns tempos para cá na escola ela vem desenvolvendo um comportamento anormal, né, a ponto da professora até indicar neurologista pediátrico, né? Então eu comecei a prestar atenção aqui. Então eu fiz algumas mudanças na rotina dela em casa e eu tô tendo bons resultados com isso. Então já aproveito para compartilhar com vocês. O celular, ele é uma ótima distração. Porém, nas nossas crianças, ele é um pouco perigoso, pode até desenvolver uma doença chamada TDAH. Depois vocês coloquem no Google e dá uma pesquisada sobre esse assunto. Vale a pena, tem bastante informação lá que pode ajudar. Voltando a falar da Paloma, eu não sei se é isso, porque eu ainda vou marcar o neurologista para ela, até mesmo para falar com mais propriedade sobre o que está acontecendo com ela, mas mediante ao comportamento, eu como mãe já adotei medidas, né? Eu tirei o celular dela, ela está quase uma semana sem celular, o comportamento já está mais calmo, ela parou com aquela ansiedade que ela estava sentindo na escola, a ponto de que se o coleguinha não fizesse algo que ela queria, ela arranhava ele. Graças a Deus faz uns 3 dias que isso não acontece mais, para a honra e glória do Senhor. E a obediência também, ela está voltando a ficar mais calma, está voltando a obedecer mais à professora, que antes ela se levantava e quando a professora pedia para ela sentar, ela se recusava. Ela respondia que quando ela quisesse, ela voltaria a se sentar. Então, esse comportamento é estranho para ela, né, que com 7 anos não agia dessa forma e agora vem agindo. E eu comecei a adotar, a observar mais e adotar essas medidas. Então eu tirei o celular dela e não a presenteei, porque aqui em casa nós temos um acordo. Faça tudo certo durante a semana, não só na escola, mas onde quer que vá, né? A gente brinca aqui, seja Jesus, né? E em troca, todo sábado você ganha uma recompensa, um brinquedo, um material para pintar, enfim, o que ela quiser. A gente vai na papelaria ou na lojinha de brinquedo e ela escolhe a prenda que ela quer. É a recompensa dela, né? Porque é até mais um incentivo para a criança de se esforçar, de fazer tudo certo e receber. É o que a gente faz conosco também, né? E quando a gente quer, eu vou me propor ler um livro inteiro em uma semana. Se eu ler esse livro inteiro em uma semana, eu vou tomar aquele milkshake que eu estava prometendo e não tomo por causa da dieta.
Enfim, na criança funciona da mesma forma, só que por motivos diferentes. E depois que eu tirei o celular, o presentinho tá guardado ali, ela ainda não recebeu por falta de bom comportamento, né? Vamos ver agora até o próximo final de semana, porque segunda, terça e quarta, graças a Deus, ela governou muito bem. Então, antes, né? Não sei o que a neurologista vai falar, mas se for esse início de TDAH, o celular, o que que faz? Agora traduzindo em miúdos, né? No celular, nós adultos vemos que é tudo muito rápido, é tudo muito acessível, né? Mas nós adultos compreendemos o desenvolver da tecnologia, o acesso das coisas e entendemos também que a realidade, aqui na nossa realidade, as coisas não acontecem nessa velocidade maravilhosa. Seria muito bom, mas na realidade não é assim que funciona. Mas as crianças não têm esse discernimento. Então, quando elas ficam viciadas na dopamina que o uso da internet traz, aquela acessibilidade toda, aquela distração toda, quando elas vêm para o mundo real, tudo fica mais lento, tudo fica devagar. Então, elas se tornam crianças frustradas, crianças com pouca paciência e crianças, vamos botar assim, bem teimosas, né? Vamos dizer assim, que era o que estava acontecendo com a minha filha. Então eu comecei a estudar, comecei a buscar, né? E fui tomando essas medidas, fui tirando o celular, fui tirando as recompensas e conversando muito, gente. Conversem com seus filhos, aproveitem o feriado de hoje, analisem a frequência e conversem. Não há nada melhor na educação de uma criança do que a conversa. Ontem à noite, por conta desse mau comportamento que a Paloma vem tendo, eu converso durante o dia, o papai dela chega de noite e conversa com ela também. Sendo que nesses 3 últimos dias, ela vem mudando positivamente, né? Quando foi ontem à noite, ela perguntou assim, papai, a gente vai conversar hoje? Aí ele respondeu, por quê? Você fez alguma coisa de errado? Ela, não, eu venho governando muito bem, mas eu gosto tanto de conversar com você. Então, a criança, ela precisa se sentir conectada ao pai e à mãe. Eu tô aqui o dia inteiro com ela, graças a Deus. Trabalho em casa, pertinho dela, cuido da alimentação, da educação, levo, busco da escola, estou sempre presente. Mas o papai trabalha fora, então ele sai de manhã, só chega à noite e ela sente falta, porque só estamos juntos em família sábado e domingo. Então, como ontem à noite ela meio que fez durante o dia tudo certo, né? O pai não chamou ela para conversar, como nas noites anteriores. E ela sentiu falta. E eu incentivo, filha, isso mesmo, o comportamento é esse. Toda vez que seu coraçãozinho pedir para conversar com o papai, com a mamãe, abre a boquinha e fala. É muito importante que você sempre diga o que está sentindo. Ou seja, você está mostrando para a criança que você está ali presente e que ela sempre vai poder contar com você. Então, fica o incentivo, né, de cara hoje, aproveitando o feriado que a família está reunida, e observe, procure analisar a frequência que cada filho está emanando. Porque é agora, enquanto são pequenos, que a gente pode ajudar de verdade. Porque depois que tiver maior, nós já não temos mais a mesma facilidade de ser ouvidos e atendidos como temos agora. Então, a oportunidade de fazer a diferença, de ajudar de fato os nossos pequeninos, é agora. E vamos à leitura e à compreensão do capítulo de hoje. Estamos chegando, né? Estamos quase no finalzinho do livro de Atos. Hoje vamos fazer o capítulo 26, que vai ser mais um complemento do que a gente vem estudando no decorrer da semana. O julgamento de Paulo, hoje na presença do rei Agripa II, onde ele vai contar seu testemunho e a gente vai acompanhar mais esse episódio. Ao final, nós vamos retirar as lições e os princípios que nos ajudarão a compreender melhor a nossa fé, a fidelidade, usando Paulo como exemplo. Eu costumo sempre falar que a gente estuda o passado
Retira as lições e aplica na atualidade, porque tudo que a gente quer é caminhar pelos princípios do Evangelho, e a gente faz isso se abastecendo aqui na palavra. A gente aprende com os antepassados, filtra, adapta a nossa realidade e assim a gente segue no caminho justo, honesto, de acordo com a vontade do Senhor. Então vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Então, Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que eu, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no Deus que prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos espera que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. Quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu sirvo, para abrir-lhe os olhos e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso,
os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos essas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele. Saindo do salão, comentaram entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. E esse é o capítulo de hoje, aonde a gente vê mais uma vez Paulo lindamente falando da sua história, o seu testemunho, com fé, com amor, mesmo sobre as acusações de coisas erradas, coisas que ele não cometeu. Enfim, como a gente traz pra gente hoje, né, pra nossa vida, a fidelidade e o amor de Deus. Não importa se a gente tá num momento difícil, no momento que a gente está sofrendo acusações, né, no momento de tribulação que a gente acha, pelos nossos olhos humanos, que não tem saída, que não tem mais o que fazer. A gente tem que manter a nossa fé e procurar enxergar pelos olhos de Deus, porque a própria palavra nos incentiva a isso. Os olhos humanos, eles são limitados, eles não conseguem enxergar além. Mas quando você alimenta a sua fé em Cristo, Ele te capacita a fazer infinitamente mais do que você acha que pode fazer. Então, aqueles que são espertos, aqueles que estão conectados, aqueles que dedicam a sua vida a fazer a boa obra do Senhor, eles sabem que quando a gente está numa dificuldade, numa provação, a gente está só sendo moldado, aperfeiçoado para se aproximar ainda mais do nosso alvo, que é o reino. Em contrapartida, a gente também não pode deixar de enxergar que tudo que a gente vive, seja de positivo ou de negativo, são reações de tudo que a gente planta, porque a própria palavra diz que a lei da semeadura, ela é para todos, né? Então, tudo que a gente planta, nós vamos colher. Toda ação tem uma reação. Aqui em casa, o drive mental é: quem planta positividade, colhe prosperidade. E quem planta negatividade, colhe sofrimento. Então, tudo na nossa vida são consequências do que a gente vem plantando. Então, a gente ativa aqui o nosso emocional e procura ser intencional em tudo que faz. Porque se a gente tem pensamentos bons, nossas palavras são positivas, estamos sempre fazendo bem, independente de quem seja o próximo. Como você vai ter uma colheita negativa? Não tem como, não faz sentido. Então a intencionalidade tem que estar sempre presente.
A nossa autorresponsabilidade precisa estar ativada a todo momento, porque quando a gente é consciente do que está colhendo, eu sei que eu estou colhendo isso porque eu fiz assim, 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 eu cometi esse erro, esse deslize, Senhor, me perdoa. Autorresponsabilidade, autoconsciência e se corrigir, né? Porque eu costumo ensinar para minha filha que o erro, ele não precisa ser visto como uma coisa errada. A primeira vez que você erra, você descobriu, te falaram, te repreenderam, né? Olha, não comete mais isso não, porque é errado. E você acolheu aquela doutrina, aquela disciplina e não praticou mais o erro, você aprendeu com ele, você aprendeu como não fazer. Né? Você mudou o seu comportamento, então ali você prospera. Você começa a agir de forma intencional. Eu não vou fazer isso porque já me falaram que não é correto. Você está prosperando. Agora, aquele que não absorve a repreensão, Provérbios fala muito disso. É tolo, é insensato. A gente vê hoje na atualidade muito isso. A gente analisa uma situação, entrega uma mensagem e a pessoa quer rebater aquela mensagem que você está enviando. Ela não para perceber que ela está apenas mostrando a sua insensatez. Porque quando o tolo não absorve a disciplina, a repreensão ou a correção, ele está sendo insensato. O que a gente deve fazer, isso acontece com qualquer um, até conosco mesmo, tá? O que a gente deve fazer é analisar, é ouvir primeiramente, né? E analisar. O que essa pessoa está falando vai agregar na minha vida? Eu realmente, o meu comportamento ou o que eu falei está incorreto? Analise-se. Responsabilize-se pelos seus erros e prospere. Mude a sua perspectiva, mude o seu pensamento, a metanoia. Quando a gente muda a mentalidade, automaticamente o nosso comportamento muda e com isso a gente cresce, a gente evolui. Então essa é a clareza que eu venho passando mediante a palavra aqui todos os dias. É pela palavra que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente cresce. Cada um na sua área, cada um com a sua essência, cada um com a vontade que o Senhor tem para ele. Porque quando a gente fala que o Senhor tem um propósito na vida de cada um, é exatamente isso. A palavra toca de um jeito no meu coração e de outro jeito no seu. Mas o que precisa ficar frisado é que para colhermos coisas boas, nós precisamos semear coisas boas. É simples. Então que sejamos intencionais, que tudo que a gente vier a fazer seja baseado, de fato, na vontade de Deus, que a gente sabe que é pura, perfeita e agradável. Quando a gente está sempre semeando bem, sempre querendo fazer o nosso melhor, estamos fazendo a vontade do Senhor e abençoando a vida do nosso próximo também. Vamos às lições e os princípios desse capítulo que a gente estudou, para ficar frisado no nosso coraçãozinho, para a gente poder aplicar nas oportunidades que nós teremos, não só no dia de hoje, mas no decorrer de todos os outros dias. Lições e princípios do 26º capítulo de Atos. Paulo continua sua defesa diante de Agripa, compartilhando sua história de vida, incluindo sua formação como fariseu e sua perseguição aos cristãos antes da sua conversão. Isso destaca a importância de testemunhar de nossa transformação em Cristo e da sinceridade da nossa fé. Paulo descreve sua visão do próprio Jesus no caminho de Damasco, onde foi chamado para ser um apóstolo e servo do Senhor. Ele relata como Jesus o comissionou para pregar aos gentios e abrir-lhes os olhos, enfatizando a revelação pessoal de Cristo como fundamento de sua fé e ministro. Paulo compartilha sua missão de levar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que recebam perdão
e uma herança entre os santificados pela fé em Cristo. Isso ilustra o propósito central do ministério de Paulo: proclamar o Evangelho e trazer pessoas para a salvação em Cristo. Enquanto Paulo fala, Festo o interrompe, acusando-o de estar fora de si por causa do seu grande conhecimento. No entanto, Paulo responde que fala palavras de verdade e de bom senso, direcionadas tanto a Agripa quanto a Festo, demonstrando a coragem de defender sua fé diante da oposição. Paulo faz um apelo final a Agripa, perguntando se ele acredita nos profetas e se torna um cristão como ele próprio. Isso mostra a paixão de Paulo pela salvação de todos, inclusive das autoridades, e sua disposição em compartilhar o Evangelho em todas as oportunidades. Resumindo, o 26º capítulo de Atos registra a defesa de Paulo perante o rei Agripa II. Paulo compartilha sua história de vida, sua experiência no caminho de Damasco e sua missão de pregar o Evangelho aos gentios. Ele demonstra coragem ao enfrentar a oposição e faz um apelo emocionado pela fé em Cristo. Embora sua defesa não resulte em sua libertação imediata, Paulo continua firme em sua fé e compromisso com o Evangelho. Este capítulo destaca a importância de testemunhar da nossa fé pessoal em Cristo, defender o Evangelho com coragem e persistência e compartilhar a mensagem de salvação com todos, independente das circunstâncias. É o que eu sempre falo, até coloco no finalzinho do estudo bíblico, eu coloco assim, seja canal de bênção, né? Compartilhe essa mensagem e abençoe o dia de alguém. Porque muitos não compreendem, acham que precisam saber falar exatamente da palavra, acham que precisa ter um ministério, né? A própria palavra nos diz que a palavra do Senhor é para todos. Todos que acreditam em Cristo, todos os que têm fé em Jesus. A Bíblia, o livro sagrado, é o manual, né? É o manual da boa vida, é o manual da plenitude, é o manual de como a gente vive uma vida de acordo com as vontades e os princípios do Senhor. Então, quando você compartilha, você está levando essa mensagem para aquela pessoa que você ama. Não precisa necessariamente a pessoa estar passando por um dos assuntos que a gente aborda aqui, porque a própria palavra diz para a gente ir e levar o Evangelho. Então, a partir do momento que você apresenta a mensagem contida, não só no meu, mas em qualquer outro conteúdo que você assista, você está levando a palavra e o Espírito Santo vai agir na área da vida daquela pessoa a qual você enviou a mensagem da forma necessária. Então, quando a palavra fala aí de pregar o Evangelho, você só precisa transbordar daquilo que o seu coração está cheio. Em contrapartida, a tua experiência com Jesus, o teu testemunho de vida, assim como Paulo contou, a experiência dele com Jesus a caminho de Damasco, aonde ele estava indo para assassinar, para prender cristãos, né? Quando ele era Saulo, Jesus apareceu para ele e perguntou por que estava sendo perseguido por ele e transformou a mentalidade dele ali só com a presença. Então, todos nós temos uma experiência com Jesus, seja num momento difícil da vida que Jesus se manifestou de certa forma, seja uma vitória que a gente recebeu num momento que a gente pensava não ter mais solução. Todos nós temos uma experiência com Jesus. E aqueles que ainda não tiveram, pode ter, é só pedir, pois a própria palavra diz que tudo que nós pedirmos, se tiver de comum acordo com a vontade do Pai, Ele nos atenderá. Então, tudo é uma questão de querer e buscar. Né? O livro de Provérbios fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente quer ser sábio, o que a gente faz? A gente busca conhecimento, a gente faz perguntas, a gente mostra interesse. Então, quando você mostra interesse de ter uma experiência com Jesus,
Vai lá no seu íntimo, conversa com ele, porque o que Deus mais quer é relacionamento com a sua criação. Todos nós somos criação divina e quanto mais nós despertamos para Ele, quanto mais nós nos entregamos para Ele, fazemos a sua vontade, mais próximo dele nós ficamos, né? Alguns falam assim, eu vou para a igreja para me curar de A, de B, de C. Olha, a congregação é maravilhosa para você conviver com outros membros do corpo de Cristo. Porque a verdadeira igreja do Senhor tem 2 pernas, Ele habita em você. A cada vez que você lembra dos mandamentos, respeita eles e vive pelos princípios do Evangelho, Deus está em você. Em tudo que você faz, em tudo que você fala. Então, sim, Ele vive em você. E quando você vai à congregação, que é o templo físico, né? Você vai para levar a tua energia, você vai para se conectar com outros membros do corpo de Cristo que ali estão. Então, de fato, ir à congregação é maravilhoso, mas que você tenha consciência de que Deus habita em você através da sua entrega, através da sua fé, através da sua dedicação. E toda vez que você conta para alguém a tua experiência, o teu testemunho, a tua vitória sobre algum problema, alguma negatividade, você está falando de Jesus. Porque você está falando da sua fé. E isso é levar o Evangelho. Agora, a sua fé se multiplica, se fortalece quando todo santo dia você está aqui, se abastecendo no maná, que é esse alimento que a gente recebe toda manhã. Eu, particularmente, me sinto muito feliz de ser esse instrumento, esse canal de boa nova na sua vida e peço que você também faça o mesmo. Compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você deseja abençoar. Porque quando a gente abre a boca para falar uma coisa boa, assiste essa menina aí fala umas coisas aí que é bem importante para a gente aplicar na nossa vida e caminhar rumo à vontade do Senhor. Estamos levando a boa nova, estamos pregando o Evangelho. E sempre se abasteça na palavra. Eu te convido a orar para a gente agradecer por esse alimento, por essa interação maravilhosa. E em seguida a gente encerra. Eu tenho mais uns 2 recadinhos para falar, mas vamos orar primeiro para agradecer. Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade de ser e fazer tudo melhor do que fizemos ontem. Obrigada pela clareza da sua palavra, Pai, que a cada dia ela entre agradável em nosso coração e venha como resposta às nossas orações. Tudo aquilo que pedimos ao Senhor na noite anterior, desde já te agradeço, te agradecemos, porque temos 24 horas maravilhosas para buscar tudo aquilo que o Senhor nos permitir acessar. Pai, que seja feita a sua vontade nas nossas vidas, que todas as nossas vontades, nossos desejos estejam alinhados com o seu desejo, Pai. Que todos nós sejamos instrumentos da sua vontade aqui na terra. Pai, te agradeço pelo dia de hoje, muitas famílias reunidas dentro de suas casas, que a sua presença, o seu amor esteja sobre cada uma dessas famílias, Pai. Que todas as mamães e os papais observem a frequência de seus filhos, observe que seus filhos estão assistindo, observe o comportamento em si das nossas sementes do amanhã, porque é corrigindo hoje o que não está correto, que amanhã nós teremos os humanos do futuro, honestos, caminhando segundo a sua palavra e segundo a sua vontade, Senhor, que é tudo que nós como pais e mães desejamos na vida dos nossos pequenos. Te agradeço por toda a cura, por toda a libertação que a Tua palavra vem trazendo na vida de tantas mulheres, Pai. É gratificante, Senhor, a cada dia poder falar do Teu amor, poder falar de Ti e ver a transformação que o Seu Evangelho faz, não só na minha vida, mas na vida de dezenas de pessoas, milhares de pessoas todos os dias. Pai, te entrego
a minha família, a família daqueles que me assistem. Te entrego os irmãozinhos que estão nos hospitais, Pai. Pessoas que estão doentes do corpo, do emocional, do espiritual, Pai. Que os olhos da fé dessas pessoas se abram e elas comecem a se autocurar, Pai. Pela força da Tua palavra, pela força da fé em Ti, que a vida dessas pessoas sejam transformadas positivamente. Te entrego os nossos irmãos do Sul, te entrego o nosso Brasil inteiro, te entrego os nossos irmãos em Israel, Pai. Que a Tua justiça esteja sobre cada um de nós. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a cada dia nós possamos nos fortalecer. Bom dia, minha amada. Que a paz e o amor do Senhor esteja sobre você. Oh, meu Deus, é feriado, né? Tá tudo bem. Bom que você veio, pegou a bênção da oração, né? O estudo de hoje foi muito bom, como todo dia, né? Eu sou suspeita a falar. Mas, enfim, que nós possamos fazer um magnífico dia, hoje reunido, né? Hoje feriado, famílias em casa. Aproveitem o máximo de tempo. Busquem enxergar que são esses momentos que ficarão na memória dos nossos pequenos. Então, sabe, se esforcem, a palavra é bem essa, se esforcem para fazer o seu melhor, né? E busque observar de fato o que pode estar atrapalhando na concepção da sua criança. No início da live nós falamos do TDAH, né? Que é a consequência de um comportamento impulsivo, um comportamento agitado, que está cometendo grande parte das crianças. Eu não sei ainda se é isso que está acontecendo com a minha menina, porque eu ainda não passei oficialmente pelo neurologista. Mas pelo que eu estudei, que eu amo estudar, eu tenho sede de conhecimento, graças a Deus, eu sou muito curiosa. Então eu fui em busca. E lá eu estudei que o celular, né, ele atrapalha nessa área, porque ele age acelerando o cérebro da criança. A criança não tem discernimento do mundo real para o mundo virtual. Então, quanto mais ela mergulha no mundo virtual, mais ela se desconecta da realidade. A realidade passa a ser chata, porque é lenta perto da velocidade do mundo virtual. Então, tem quase uma semana que eu tirei o celular da Paloma e eu já tô vendo, graças a Deus, o comportamento dela se desacelerar. Graças a Deus, tem 3 dias que não tem reclamação da escola, graças a Deus. Ou seja, é importante a gente ficar atento, porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? Eu, se pudesse, se lá atrás, eu até pensei nisso, estava conversando até com uma mãezinha do coleguinha da escola da Paloma, e eu falei assim, quando ela nasceu, eu falei, eu nunca vou dar celular para minha filha, porque eu via a filha de uma outra amiga da época que a gente se juntava aí para fazer almoços, né, a churrascada da família que a gente fazia antigamente, e eu via a bebezinha, 4, 5 meses, assistindo Galinha Pintadinha para comer, porque se não tivesse celular não comia. E eu falei assim, nossa, eu nunca vou dar celular para minha filha. Só que com o passar do tempo, eu tinha que trabalhar, estava no início da jornada aqui na internet, então eu sempre fui muito independente na minha vida. E embora, graças a Deus, nunca me faltasse nada enquanto eu fiquei de licença por conta do nascimento prematuro da Paloma, eu me senti incomodada em não poder colaborar com meu esposo nas contas, nas coisas da casa, como eu sempre fiz. Então, eu comecei a buscar, comecei a aprender a trabalhar na internet. Então, eu precisava cuidar da casa, cuidar da bebê e trabalhar na internet. Então, a forma que eu achei foi botar o celular para ela assistir e ficar de olho nela. Enquanto eu trabalhava na internet, ela estava se distraindo ali assistindo coisas saudáveis e, né, a minha vida estava decorrendo. Estava caminhando bem. Só que agora, aos 7 anos, eu tô vendo que se eu não tomar conta disso agora, vai se tornar um problema bem maior lá na frente. Então, graças a Deus, pela minha vontade de estar sempre incentivando o melhor na vida dela, né?
tô reparando isso. De fato, o TDAH existe, de fato, pode ser isso, eu só vou ter certeza mesmo quando passar pelo neuro. E em contrapartida, como mãe, já tô fazendo aqui o que eu posso fazer, né? E aconselho, tá? Bater não adianta se não tiver muita conversa. Tem que ter conversa, tem que sentar, tem que conversar, e não uma vez só não, tá? Segundo a programação neurolinguística, nós aprendemos pela repetição. Então, quanto mais você sentar e conversar e falar sobre o mesmo assunto, mais a criança vai entender. E fale da forma mais simples possível, porque aí o aprendizado é maior. Sempre esteja ali, seja paciente, seja amável, seja compreensiva e justa. Porque no caso da Paloma, ela já está há vários dias sem celular e pelo mau comportamento, essa semana não tem recompensa. Porque o regime aqui em casa é esse. Fez tudo certo, governou de segunda a sexta, sábado tem um agrado. Como não governou, né? No último sábado não teve presentinho. Essa semana ela governou, graças a Deus, estamos no terceiro dia sem intercorrência. Eu ainda não sei se o presentinho vem hoje ou se eu vou aguardar até sábado. Vamos ver os próximos capítulos. Mas enfim, ela tá bem mais calma. Ela é consciente. Tudo por causa do desacelerar, né? Porque o mundo virtual ele é rápido demais. Ele é prático demais. E o nosso mundo, a realidade é completamente diferente, né? E por eles não terem esse discernimento, eles sofrem. Então, é melhor que sofra agora, enquanto é pequenininho, né? Que se adapta à realidade como ela é. E futuramente a gente vê como é que isso fica. Então, fico alerta aqui, né? Aproveite o feriado, observe sua criança, observe o que você pode melhorar, o que pode mudar, porque somos treinadores. E a nossa função é deixar para o amanhã homens e mulheres idôneos, responsáveis, tementes a Cristo e caminhando de acordo com os princípios da palavra, né, que é o fundamental de tudo. Família unida, família que sofre unida, família que é feliz unida, sempre prospera. Eu encerro por aqui. A partir de semana que vem, eu tô querendo implementar uma coisinha nova. Eu comecei ontem, mas a gente teve aquele problema da internet ter caído, né? Então, não foi possível. Ao final de cada estudo, eu quero trazer reflexões sobre determinados assuntos, mas à luz da palavra. Exemplo, vocês querem falar sobre ativação de identidade. Então eu vou trazer versículos da Bíblia que falam sobre ativação. Ah, mas eu quero saber sobre o perdão, sobre a visão da Bíblia. Então eu vou trazer para vocês versículos que falam sobre o perdão e a gente vai trocando conversas aqui, vocês vão mandando dúvidas, mas enfim, eu preciso da ajuda de vocês para isso. Então vocês deixem aí sobre o assunto qual vocês queiram que eu traga com a intervenção profética, né? De acordo com o que diz a Bíblia. E a partir de segunda-feira a gente começa isso. A gente faz o nosso estudo, a gente faz a nossa oração e no finalzinho a gente faz a reflexão sobre o assunto que você vai escolher aí, tá bem? Um magnífico dia de feriado para vocês em família, nossa maior riqueza. Estou aqui para qualquer dúvida, o inbox está disponível, tá? Se eu não responder você no privado, eu pego sua perguntinha e coloco nos stories, né? Porque às vezes a sua pergunta é tão importante que pode abençoar a vida de outra pessoa também. Então a gente acaba se comunicando e ajudando a mais pessoas. Amados, Papai do Céu esteja presente no seu dia, que todas as suas ações sejam intencionais positivamente, pois como a gente aprendeu na palavra, tudo que a gente planta de positivo, a gente colhe de positivo. E tudo que a gente planta negativamente, a gente colhe com sofrimento. Então vamos ser positivo, vamos fazer o que precisa ser feito, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo. Rose amada, excelente dia para você e sua mamãe. Amo vocês.